Sabe que existem bilhões de possibilidades da gente expressar, bilhões de variações, de caminhos, de maneiras da gente expressar um mesmo conteúdo, o mesmo sentimento, a mesma contrariedade, a mesma afirmação, da gente colocar para fora aquilo que está se passando dentro de nós e que muitas vezes a gente nem percebe. Não é raro eu receber algum tipo de comentário a partir de um texto, por exemplo, que eu coloque no Facebook, ou que eu coloque no blog, ou algum trecho do livro, por exemplo, e alguém me escreve dizendo assim, olha, aquilo que eu li, isso que você escreveu aqui, é exatamente o que estava aqui dentro, e já há muito tempo já, eu sabia, eu sentia. Eu só não sabia dizer, eu só não sabia que estava aqui, eu só não tinha as ferramentas, a articulação, as palavras, para resgatar aquilo que já era uma realidade dentro de mim, mas eu nem sabia. Porque tá lá, tá tudo aqui. A gente sabe. Eu já falei no vídeo anterior e essa é uma afirmação recorrente minha. Eu não estou aqui falando nada de novo. Eu não me aventuraria a ser o descobridor de nenhuma nova realidade ou revelação espiritual. Eu seria um baita de um tolo. Afinal de contas, eu estou aqui somente tentando criar vínculo contigo e fazer com que você perceba dentro de você a existência do que já é. Através do que eu falo, do que eu escrevo, mas já está aí, já está contigo. Eu estou tocando nesse assunto hoje porque eu quero te instigar, eu quero te provocar a abrir um pouco mais os olhos, a caminhar um pouco mais atento, percebendo que não é só você que pode comunicar de várias maneiras uma única verdade. Essa única verdade já está expressa de bilhões de maneiras na tua realidade, no teu cotidiano, no teu dia a dia. E como você está tão fixado num único jeito de falar, num único código de linguagem, numa única maneira de olhar, a sua linguagem é uma só, os seus códigos apenas pouquíssimos, com quase nenhuma variação, a sua atenção fixada naquilo que a média convenciona como ideal e você não vê. Os sinais, a comunicação da vida que jorra no teu caminho. Você diz que você vai entender que tudo vai ser bom, que a vida vai melhorar quando isso acontecer, quando aquilo deixar de acontecer, quando a vida for para esse caminho, ou quando você desviar desse ou daquele. E você vai colocando pré-condições. Enquanto as condições se reúnem, se aglomeram, irradiam, jorram no teu caminho, mas você não vê. Existem bilhões de possibilidades de comunicar uma mesma verdade, mas a mesma verdade se comunica contigo de outras bilhões, de maneiras tão rico como é o espaço, tão rico como é o universo, tão profundo e misterioso como é o infinito, como é o nosso corpo, como é o nosso espírito, como é a nossa interioridade, como é a natureza, rica em beleza, em cores, em variações, em comunicação de uma única verdade. Quando eu olho para a natureza e eu vejo flores, eu vejo árvores, eu vejo animais, eu vejo cachoeiras, eu vejo o céu, eu vejo as nuvens, eu vejo as estrelas, e eu vejo a variação de tons, de terra, de areia, eu vejo os oceanos, eu vejo os rios, e os peixes que eu conheço e aqueles que eu não conheço e homem nenhum sabe. E aqueles que a gente nunca vai saber, numa sinfonia de imagens, de cores, de sons, de conexão, de inter-relação, numa riqueza incrível de detalhes e de mensagens. Mas eu só ouço se ela vier de um jeito. Eu só entendo se ela vier com determinados códigos. Eu só reconheço como verdade se vier conforme e vinculado àquilo que culturalmente, aquilo que limitadamente me alimentaram, me abasteceram a partir dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós, minha família, minha cultura, meu grupinho, meus amigos. Isso vai formando as minhas referências que me balizam e me entopem. E eu não vejo. E eu fico falando assim, não é possível, tá tudo ruim. Deus me castiga, o mundo é uma maldição. Eu seria feliz se não houvesse fila no hospital. Eu seria feliz se o governo não fosse tão corrupto. Eu seria feliz se eu tivesse mais dinheiro. Eu seria feliz se eu fosse promovido no trabalho. Eu seria feliz se eu tivesse um marido ou uma mulher. Eu seria feliz se eu fosse feliz no meu casamento ou no meu namoro. Eu seria feliz se eu tivesse um filho ou uma... E aí você vai criando condições. E a felicidade jorra no teu caminho. Se impõe a
cada passo, a cada dia, a cada respirar. Se projeta com eloquência para todo aquele que enxerga. E não é preciso um grande caminho, não é preciso uma grande revelação, não é preciso uma cartilha que lhe indicará os passos para... Não, está tudo aí. Então, nesse nosso breve insight, nessa que eu acredito que seja mais uma maneira de comunicar o que já existe na vida, o que já está dentro de você, a partir dessa relação, desse vídeo, desse papo que a gente está tendo aqui, em mais um movimento, em mais uma tentativa da vida, de lhe fazer enxergar, de lhe abrir os olhos, de mostrar a você o que realmente importa, de deslocar essa tua angústia, essa tua preocupação, essa tua inquietude constante, amargurada, magoada, mesquinha, pequena. Tirar isso das tuas causas, aquilo que você chama de causa, e lhe ensinar a projetar significado no que você vive, significado na vida, significado nos acontecimentos, significado no que realmente importa. E para isso é importante que você aprenda a se conectar à verdade. A verdade que é. A verdade é uma só, mas ela se expressa de bilhões de maneiras, inclusive e principalmente dentro de você. A verdade mora em você. A verdade habita em você. Então tudo que você precisa fazer é só se aquietar, é só parar, é só ouvir, é só entender, é só compreender. Para de ficar ouvindo os ruidinhos, para de ficar criando pré-condições para enxergar quando na realidade tudo, e não é só na natureza que eu usei como exemplo, mas nos acontecimentos que eu chamo de bons, de ruins, de tragédia, de nome que eu der, mas que se encaminham, cooperam, se direcionam para o bem de todo aquele que enxerga. Combinado? Pelo menos tenta. Até o próximo.